Olá! No programa de hoje falaremos sobre educadores e sua formação. O que é ser um educador? Quais os desafios dessa profissão? A TV Unesp está no ar. Segundo o MEC, a educação oficial no Brasil começa em 15 de outubro de 1827, com o Decreto Imperial de Dom Pedro I, que determinava que todas as cidades tivessem sua escola de primeiras classes. É por conta desse decreto, inclusive, que o Dia do Professor é comemorado em 15 de outubro. O acesso à educação, porém, ainda era muito restrito na época do Império. Apenas famílias ricas tinham condições de contratar professores para educar seus filhos. Esses profissionais ou atuavam em escolas privadas ou vendiam conhecimento de forma independente. Apenas a partir dos anos 30, com o surgimento dos grupos escolares, foi que o ensino público passou a se organizar e atender mais alunos. Assim, houve a expansão dos grupos escolares e surgiram as primeiras escolas com formação superior de professores de licenciatura. O assunto formação de professores, seus desafios e dilemas são de suma importância quando nos propomos a discutir a profissão professor, já que o avanço dos processos de ensino e aprendizagem depende, em parte, da atuação do professor. Entrevistamos alguns docentes do Departamento de Educação da Unesp de Assis, que atuam na formação de professores, que nos deram seu parecer sobre o assunto. Acompanhe. Professor, o que é ser um educador? Bom, essa pergunta é uma pergunta ampla, né? Mas eu entendo que o educador se constrói num processo, né? Então, muito se fala, né? Historicamente se fala do historiador ser um vocacionado, não é? E às vezes até se aproveitam dessa ideia de uma vocação de professor até para precarizar o trabalho do professor, entendendo que, uma vez vocacionado, não é necessário assalariar muito bem esse educador, né? Então, na realidade, o educador ele se constrói no processo como qualquer outro tipo de atividade e, no meu entender, ele está associado a alguém que, por meio de diferentes ciências, procura trabalhar a construção do conhecimento aproximando os seres humanos, né? De maneira que haja no seu processo de trabalho a construção da humanização, tanto das pessoas que estão numa sala de aula, mas também a contribuição desse processo de humanização fora do espaço de sala de aula, no espaço da escola, mas também fora do espaço da escola, no dia a dia, no cotidiano, na relação com a sociedade, né? Então, para mim, um educador, essa pergunta ampla, ela, na realidade, eu entendo que o educador seja alguém que procure, por meio do conhecimento, independentemente do tipo de ciência, construir conhecimento em prol da humanidade, para promover a humanização das pessoas, para promover a liberdade, os preceitos democráticos, a cidadania. Bom, a pergunta é complexa, mas ser um educador é primeiro gostar de gente, né? Porque para trabalhar com educação, aí pensando na educação formal, né? Eu vou pensar em ser um educador, pensando na educação formal, no contexto da escola. Primeiro, você tem que gostar de gente,
né? Você tem que gostar de trabalhar com transformações, né? Você tem que se sentir feliz quando o outro aprende, quando o outro cresce, sentir alegria nessas coisas, né? Mais que tudo. Então, para isso, você tem que gostar de gente e gostar do desenvolvimento das pessoas, né? Eu acho que, de uma maneira geral, pensando na educação formal, em princípio, é isso, né? É trabalhar, gostar de acompanhar o desenvolvimento humano das pessoas, seja criança, seja adolescente, seja terceira idade, seja jovem, né? Em qualquer instância da vida. Mas é ficar feliz de acompanhar esses processos de transformação. Considero essa pergunta bastante ampla. Ser um educador não somente na escola. Ser um educador é você contribuir com a aprendizagem, com a construção do conhecimento de outras pessoas. Pode ser na escola, na família, na igreja, em várias instituições. Então, o educador, quase todas as pessoas, eu acho que todas as pessoas podem ser um educador. Agora, o educador institucional da escola, esse tem uma especificidade, que muitas vezes não é valorizada. Porque, por exemplo, no Brasil, ainda acontece de vários profissionais ministrarem aulas sem serem professores de fato, sem ter feito uma licenciatura. Caso de médicos que dão aulas de matemática, de biologia, bacharéis que dão aulas. Por quê? Porque todo mundo considera que a profissão, o educador, a profissão professor, não tem uma especificidade clara, mas ela tem. Mas isso ainda não é valorizado aqui. Eu costumo dizer para os meus alunos que ser professor ou ser educador é ser o aprendiz há mais tempo. A gente não tem a verdade absoluta, a gente não tem todas as respostas, a gente só tem um percurso de aprendizagem um pouco maior do que os nossos alunos. Essa fala é do professor Rubem Alves e eu tomo como a melhor definição do que é ser um educador, do que é ser um professor. É aquele que já está mais tempo no percurso do processo de ensino-aprendizagem e compartilha isso com seus alunos. E no próximo bloco, os professores falarão sobre o que é essencial para a formação de professores e os desafios dessa profissão. Não saia daí! Durante a sua trajetória trabalhando com a formação de professores, o que você considera primordial para a vida dos futuros educadores? A prática. A primordial na formação dos futuros educadores são os contextos de prática. Então, a universidade, há muito tempo, né, eu me formei na década de 90. E as disciplinas voltadas para estágio, elas eram muito diminuídas, às vezes, no contexto das outras disciplinas ditas teóricas e etc. E nós vivemos um momento, né, na ciência, de uma maneira geral, em que o que se preza e o que se prega é que teoria e prática são indissociáveis. Então, é a prática, é a criação de contextos para que esses estudantes tenham condições de atuar, né? E essa é uma grande dificuldade que a gente tem, porque eu não consigo fazer com que os meus 140 alunos de prática de ensino consigam se inserir num projeto, por exemplo, num projeto de extensão que atenda a comunidade. Então, assim, muitos, eu diria que 50% ou mais dos alunos da graduação que estão fazendo cursos de licenciatura, eles têm o contato com a sala de aula somente no período do estágio,
né? Que é, às vezes, é um tempo muito escasso para que ele consiga criar a sua ideia de escola e refletir sobre como ele pode contribuir de maneira efetiva, né, para essa escola. Então, para mim, o essencial são as situações de prática. Como esses educadores devem se preparar para a realidade das salas de aula, para o dia a dia da sala de aula? Esse é o grande desafio das licenciaturas. Temos ainda vários problemas, questões a serem refletidas, a serem repensadas, mas o conhecimento da especificidade escolar, o conhecimento, a organização da concepção educacional, o estágio dentro da sala com acompanhamento, com reflexão sobre o seu trabalho em sala de aula, eu acho que são condições necessárias para a formação de um bom professor. Você considera importante uma aproximação entre educador e aluno? Como poderia ocorrer essa aproximação e como eles são preparados para que isso ocorra? Como os professores são preparados? Pois é, essa aproximação entre professor e aluno, ela deve haver uma questão de respeito, sem dúvida. Agora, existe sempre os papéis. Se esses papéis estiverem bem claros, de mediador, que possibilite o aluno a construir conhecimento, que o aluno reconheça o professor enquanto uma pessoa que pode contribuir para a formação dele, que pode trazer coisas significativas para a formação dele, não só para uma prova ou para um vestibular, mas para uma formação propedêutica ampla, haverá uma aproximação. Por quê? Porque cada um conhece o seu papel e cada um poderá, respeitando o outro, um educador vai saber respeitar o aluno. E o aluno, reconhecendo aquela pessoa como uma pessoa que pode contribuir para a sua vida, ela vai se aproximar também. Então, acho que, em havendo esclarecimento dos papéis e valorização de cada papel, essa aproximação pode acontecer e ela é muito bem-vinda. Professora, e em que a atual situação da educação brasileira interfere na formação desses futuros professores? Bom, nós vivemos um momento de crise na educação, todo mundo concorda com isso, né? E há problemas em vários setores da educação. Há problemas na educação básica e há problemas também, eu gostaria de destacar aqui, nos cursos de formação de professor, né? As nossas licenciaturas, elas não têm acompanhado todos os desenvolvimentos, todas as pesquisas, todos os estudos que estão sendo feitos na área da educação, e esses currículos acabam ficando defasados, o que, de uma certa forma, interfere na formação desse aluno, né? Ele não tem o contato, às vezes, com o que há de mais novo e mais avançado com relação aos estudos sobre a educação, sobre a sala de aula, sobre o como ensinar, as questões didático-pedagógicas. Isso, de uma certa forma, interfere na formação desses alunos. Nós precisamos modernizar os nossos currículos das licenciaturas. Qual o retorno de se trabalhar com a formação de professores e quais os impactos desse trabalho na vida dos graduandos e da sociedade? O retorno de trabalhar com formação de professores é significativamente prazeroso e também significativamente problemático. O trabalho como professor é uma coisa que a mim realiza muito e que você está possibilitando pessoas que vão contribuir para a formação do que é o porvir do futuro. São as crianças, são os jovens, e sem educação não há grandes alterações sociais, não há mudanças, não há grandes alterações, e as desigualdades sociais certamente permanecerão. Agora, por outro lado, temos toda essa questão que eu acabei de falar sobre a não valorização da profissão docente, as políticas públicas que não possibilitam investimento maciço na questão da formação do professor. Então, parece-nos que a formação do professor, mediante nossas políticas até hoje, não são de grande relevância. E isso nos traz também bastante tristeza. Entendo que seja isso. A universidade é aproximada da escola básica,
acabar com a precarização do professor, tanto do ponto de vista salarial quanto do ponto de vista da sua construção profissional, né? Então, nessa tríade aqui, a universidade formando o professor para a escola básica, aproximando-se dela, a escola sendo um núcleo de formação do professor, o professor recebendo bem e o professor se entendendo como pesquisador, essa tríade aqui, a gente tem boas possibilidades de qualificar o professor e a educação no país. Ocorreu nos dias 9 a 12 de outubro a FICAR, Feira Industrial, Comercial e de Agronegócio de Assis e região. Após 12 anos inativa, a feira aconteceu numa visão mais contemporânea e inovadora, que adaptou o parque de exposições em áreas multifuncionais apropriadas ao uso coletivo, ao lazer, à cultura e à economia local e regional. Neste ano, a Unesp Assis esteve presente com um estande informativo durante todos os dias da feira, destacando principalmente a interação entre a universidade e a comunidade, para que esta tenha conhecimento do benefício dessa parceria. Portanto, todos os projetos de extensão estavam expostos e algumas pessoas à disposição para dialogar e explicitar como essa cooperação acontece e como fazer parte disso. O que representa o retorno da FICAR nesse ano em Assis? Boa noite, eu quero primeiro parabenizar o trabalho feito pela TV Unesp, um trabalho fantástico, a gente sempre acompanha, quero parabenizar. Representa muito, a FICAR há 12 anos não acontecia, uma festa que já foi referência no nosso estado de São Paulo, não poderia ficar adormecida como estava há 12 anos. Era um compromisso meu e da doutora Lenilda trazer a FICAR de volta e hoje ela é realidade. A população tem a certeza absoluta que encontrará aqui no Parque de Recintos de Exposições Jorge Alves de Oliveira, FICAR, uma festa maravilhosa, com todos os cuidados tomados para que a população aproveite entretenimento, lazer, negócios. As pessoas vão poder ver aqui empresas, indústrias da cidade, prestadoras de serviços que estão mostrando o seu trabalho que fazem na cidade e na região. Então, a emoção, a alegria é muito grande em poder ter resgatado a FICAR. Há muito tempo, os políticos da nossa cidade vêm sendo cobrados para que nós voltássemos a ter entretenimento, lazer, cultura e diversão à nossa população. A partir disso, tanto o Poder Executivo, através do prefeito Ricardo Pinheiro, quanto os vereadores da Câmara Municipal de Assis, aprovaram no ano passado, de 2013, para o orçamento de 2014, uma verba pública que possibilitasse à Prefeitura Municipal o início das atividades de retorno da festa de exposições que é a FICAR. Então, para nós do Poder Legislativo, é um momento de confraternização entre famílias, as crianças, os jovens, os adultos, para que nós possamos aí ter um pouco de lazer à nossa população. Bom, eu coloco que é importante ter em mente, né, que Assis está no caminho certo. O prefeito Ricardo vem fazendo um trabalho bastante importante e a FICAR não é só lazer, a FICAR significa um aceno para o desenvolvimento da cidade e da região. Aqui mostra o que é a economia de Assis e o que é a economia regional. Gostaríamos de saber qual a importância da participação da Unesp na organização do retorno da FICAR. Bom, inicialmente eu acho que o retorno da FICAR é uma expectativa já de quase uma década da cidade de Assis. Foi sempre considerado um espaço social de encontro das pessoas, de encontro de pessoas do trabalho, da indústria, do comércio.
e carecíamos da volta deste momento. Eu acredito que a Prefeitura, com uma comissão muito bem preparada e muito corajosa, se envolveu numa organização de um evento que trouxe para Assis, ou reconstruiu para Assis, a FICAR. Para a Unesp, o convite que nós recebemos de receber um espaço dentro da FICAR foi muito bem acolhido. A nossa comunidade se sentiu gratificada deste convite, do espaço que nos foi oferecido, porque é um espaço em que a cidade e a região se encontram, né, para uma convivência, mas também para conhecer o que aqui acontece. E conhecer a Unesp em Assis e na região é uma informação importante que se traz para a comunidade. Podemos dizer que quase que Assis contribui, chegando quase a 50% daquilo que é o orçamento da cidade de Assis, né? Portanto, é uma grande contribuição, é um grande peso. Para além do mais, a Unesp faz com que a Assis fique conhecida a nível regional, estadual, nacional e internacional. Permanentemente a Unesp está trazendo para os seus cursos, como professores, como alunos de intercâmbio, profissionais, docentes, pesquisadores das mais diferentes partes do mundo. E daqui estamos levando também assisenses, alunos nossos da Unesp, para as mais diferentes partes do mundo e, logicamente, levamos, junto com o nome da Unesp, o nome de Assis. O que a Unesp traz de novidades para FICAR? Bem, na verdade, a Unesp se apresenta para a comunidade por meio dessa FICAR, dessa feira agroindustrial da cidade de Assis. Nós trouxemos principalmente um flash de toda a sua atividade de extensão, de suas unidades auxiliares, de projetos das empresas juniores, de outros projetos também que sempre se relacionam com a comunidade. Qual é o papel da Unesp na cidade? Bem, a Unesp tem, como uma universidade pública com um orçamento como o tamanho do nosso da Unesp, evidentemente um impacto econômico, financeiro no município de Assis. Mas a Unesp também tem um impacto para além do impacto econômico, que é isso que, na verdade, que dá origem e que justifica a sua existência. Enquanto ela, como uma universidade pública, está no município, ela está contribuindo para a formação de profissionais de suas várias áreas de conhecimento, como é o nosso caso. Mas ela também tem um impacto que é, então, do ensino, é da pesquisa, também da extensão, porque a Unesp não se fecha em si mesma, ela permanentemente se relaciona com a comunidade. Então ela tem uma interferência que é social e que também é cultural. Então a presença da Unesp no município, na região, ela é muito propícia para o desenvolvimento de um determinado município, de uma determinada região. Boa noite, estamos aqui com o Matheus, representante da Contemporânea, empresa júnior de História. Matheus, como foi a realização do stand da Unesp na FICAR? Bom, a organização ela foi pensada para facilitar a comunicação visual com o público e eu acho que o resultado está sendo muito bom. E é interessante que o stand ele visa a aproximação da academia com a comunidade e o resultado está sendo excelente. Como você vê o retorno da FICAR? Olha, eu acho muito bom para a cidade, porque movimenta, né, o lazer e a cultura aqui da cidade e sempre foi um evento muito tradicional e a estrutura está muito boa para esse ano. O que a Unesp representa para você? É uma faculdade pública muito boa, eu recomendo para todo mundo e eu quero cursar lá arquitetura e urbanismo e, quem sabe, fazer uma pós. E o que a Unesp representa para você? A Unesp foi muito importante na minha vida, porque eu fiz o cursinho lá, o cursinho primeira opção, que assim, são para as pessoas mais carentes. E eu fiz numa época da minha vida assim, muito difícil, conturbada, assim,
porque eu tive uma separação, mas uma amiga minha ficou sabendo desse cursinho e eu prestei, fiz um vestibular, né, um vestibulinho, vamos dizer assim, e passei, graças a Deus, e tive a oportunidade de cursar, né, e depois prestei o vestibular para letras, graças a Deus também me formei em letras na Unesp, e eu acho assim que todo mundo que assim, seja na idade escolar, eu já tenha passado da idade, não importa, se você tem vontade, tem um sonho, você tem que correr atrás. Estudar sempre é importante. E eu criei muitas amizades, desenvolveu assim, desenvolvimento assim, pessoal, desenvolvimento profissional, porque através da faculdade eu consegui passar no concurso público. Então, e agora estou fazendo uma outra faculdade também, então acho que sempre é bom. E a Unesp, assim, tem professores maravilhosos, a coordenação, nossa, é tudo de bom mesmo. E eu acho que todo mundo tem que tentar. E no próximo programa falaremos de alguns projetos de extensão da Unesp de Assis que auxiliam na formação de professores. Até lá!